Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos resolver essa inequação. Então vamos lá. Primeiro passo, né, eu deixar à direita da inequação zero, né? Então vamos lá. Então x ao quadrado mais 1 dividido por x mais 3 menos 1 igual a zero. Como é que eu cheguei nisso, menos 1 igual a zero? Bem, para me tirar esse 1 daqui, eu somei aqui menos 1, certo? E aí daria aqui zero. Mas se eu fiz isso desse lado direito da inequação, vou ter que fazer a mesma coisa aqui, né? Menos 1, para mantê-la. Então, por isso que deu menos 1 menor que zero. Bem, próximo passo, fazer aqui o MMC, para deixar uma base única. Então eu tenho o que aqui, ó? Tenho x mais 3, dividido por x mais 3, 1, que multiplica o numerador, o próprio numerador, x ao quadrado mais 1, menos, quando eu divido x mais 3 por 1, x mais 3 vezes 1, x mais 3, menor que zero. Continuando, x ao quadrado mais 1, esse sinal negativo, ele inverte os sinais dentro do parênteses. Então vai ficar menos x menos 3. Tudo isso dividido por x mais 3. Menor que zero. Daqui eu sei que x ao quadrado menos x menos 2 dividido por x mais 3 menor que zero. Perfeito. Cheguei agora nessa... Posso transformar o numerador em uma função. Por exemplo, eu vou chamar de f de x e o denominador também numa função. Vou chamar aqui de g de x. Só para a gente... E aí vou trabalhar aqui, ó. Começo trabalhando com f de x, ó. O f de x vai ser igual ao que? X ao quadrado menos x menos 2. Daqui eu sei que x ao quadrado menos x menos 2, eu posso igualar isso a zero. Então daqui para me tirar as raízes, eu posso usar as Bhaskara, por exemplo, ou né, eu faço assim, ó, menos um valor menos o mesmo valor, o valor mais o outro valor, ele vai ter que dar o contrário de b, né? Menos b. Então, aqui como aqui é menos 1, ele vai ter que dar mais 1. E uma raiz que multiplica outra raiz, ele vai ter que dar o c, que é menos 2. Então, quais são os dois números que multiplicaram dá menos 2 e somaram dá mais 1? Então, por exemplo, se eu tiver aqui 1 e 2, 1 vezes 2, 2, mas aqui é negativo, então menos 1. Se eu tiver aqui menos 1 e 2, eu vou ter mais 1. Então isso satisfaz, tá? Daqui eu tenho aqui x' vai valer menos 1 e x duas linhas vai valer 2, tá? Se eu fizesse por Bhaskara, daria a mesma coisa, né? Bem, desenhando aqui esse gráfico dessa função, ele vai ser uma parábola com a concavidade voltado para cima, porque o meu termo A aqui ele é positivo, né? E ele corta o meu eixo x nas raízes, exatamente em menos 1 e 2. Ou seja, se eu coloco menos 1 ou 2 nesta equação, eu obtenho zero. Bem, o que eu tenho acima da linha do eixo x é positivo, positivo, e o que eu tenho abaixo é negativo. Perfeito? Tudo em relação ao eixo das abscissas, tá? Acima é positivo, abaixo é negativo. Bem, vou trabalhar agora com o g de x. O g de x
vai ser igual a x mais 3. Mas eu sei que o meu denominador, né, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque eu não posso ter um denominador igual a zero, né? Então daqui eu tenho que meu x ele tem que ser diferente a menos 3. Desenhando o gráfico dessa função, x, eu vou ter aqui a minha raiz menos 3, e o meu eixo vai ser uma função crescente, porque o meu sinal aqui é positivo. Para cima da abscissa é positivo, abaixo da abscissa negativo. Agora vamos desenhar, fazer a regra dos sinais, né? Aquela tabelinha de sinais para a gente chegar na resposta, né? Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, f de x eu tenho o meu g de x e vou ter o f de x dividido por g de x. Certo? Que é isso aqui, né? f de x dividido por g de x. E aí eu cruzo ela com as minhas raízes, né? As minhas respectivas raízes que eu encontrei. Eu encontrei 3 raízes, certo? Eu encontrei menos 3, menos 1 e 2. Então eu sempre vou nesse sentido do menor para o maior em relação ao x. Então, ó, menos 3, menos 1 e 2. Perfeito? Agora vamos avaliar os sinais. Olha lá, f de x, que é esse aqui, ó. Abaixo de menos 1, você vê que ele é positivo. Então, ó, eu tenho positivo aqui, ó. Entre menos 1 e 2 é negativo. E acima de 2 também é positivo. E ele em menos 1 ele zera, e 2 ele zera. Perfeito? Tirei as informações desse gráfico. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, g de x, ó. Eu tenho o menos 3 que ele zera. Acima dele é positivo, então para cá é positivo. Abaixo é negativo. Bem, agora eu estou dividindo f de x por g de x. Mais dividido por menos, eu tenho menos. Mais dividido por mais, eu tenho mais. Menos por mais, eu tenho menos. Mais por mais, eu tenho mais. Certo? Como ele pede menor que zero, eu não posso ter nada, né, que me zere a minha inequação, né? Então aqui, ó, não pode entrar, né? E se ele quer menor que zero, é onde eu estou com esse sinalzinho de menos, né? Menor que zero e aqui. Então a resposta final, a solução final seria o quê? A solução vai ser igual. X pertence a R, tal que o x ele é menor que menos 3. Ou menos 1 é menor que x, que é menor que 2. Perfeito? Porque o x não pode ser menos 1 e não pode ser 2, né? Ele está entre menos 1 e 2. Perfeito? Espero que tenham compreendido. Até a próxima, pessoal.